Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Queridos, Deus, Ele nos criou com uma capacidade sobrenatural de escolhas, queridos. Deus, Ele nos criou com a capacidade de escolha. Eu e você temos um presente dado por Deus, que é o nosso direito de escolha. Alguns neurocientistas falam que nós tomamos mais ou menos 35 mil decisões por dia. Mais ou menos 35 mil decisões. Desde que roupa que eu vou vestir, a hora que toca o despertador, se eu coloco no soneca ou eu levanto aquela hora, o que eu vou comer de café da manhã. Então, todos os dias, nós tomamos mais ou menos, aproximadamente, 35 mil decisões. Algumas mais relevantes, outras nem tanto. Só que isso é um presente de Deus. Essa capacidade de escolha, queridos, é um presente de Deus. Se você olhar lá em Gênesis, quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, não sei vocês, mas eu já pensei assim, eu falei, poxa, Deus não precisava ter colocado aquela árvore, né? Se Ele não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, não teria dado o problema que nós vivemos hoje. Só que se Deus não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, Ele não daria o maior presente que nós temos, que é a nossa capacidade de escolha. Então eu e você temos esse atributo nas nossas vidas. Nós temos uma capacidade de decisão, de escolha. Nós conseguimos tomar decisões. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é a capacitação de Deus da tomada de decisão. O homem tinha o direito de escolha, de comer ou não comer. De comer ou não comer daquele fruto. Isso é um direito de escolha. Alguns vão chamar de livre-arbítrio, alguns vão chamar de livre-agência, mas é a capacidade que Deus nos deu, uma capacidade de escolha. Você consegue me entender? E essa capacidade de escolha, queridos, nos dá liberdade. A capacidade de tomarmos decisão, querido, ela nos leva à liberdade. Só que a liberdade, queridos, sem responsabilidade é libertinagem. Toda a liberdade, ela é revestida de responsabilidade. Toda a liberdade, ela é revestida de responsabilidade. Um rapaz que completa 18 anos, uma moça que completa 18 anos, ela vai na autoescola, ela aprende a dirigir, ela vai no Detran, ela tira a sua carteira, e a partir do momento que ela tira a carteira, ela tem uma liberdade de dirigir com responsabilidade. Você consegue entender? Quando você está com a tua carteira de motorista nas mãos, você tem a liberdade para você pegar um carro e dirigir ele, só que essa capacidade, ou essa liberdade para você dirigir, ela é revestida do quê? De responsabilidade. O grande problema da nossa geração é que confundiu liberdade com libertinagem. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver uma vida sem responsabilidade. Só que liberdade, na sua essência, ela aponta para responsabilidade. Responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. E quando nós falamos dessa liberdade que Deus nos dá, queridos, nós já vemos um padrão. Existe um padrão. Quando você vê e olha a queda de Satanás, quando você estuda um pouquinho ali a queda de Satanás, você vai ver que já existia um padrão. Satanás, ele tinha o direito de escolha. Ele era formoso. Ezequiel 28 vai falar que ele era formoso, ele era belo, ele era perfeito, até que se encontrou maldade dentro dele. Até que se encontrou maldade dentro dele. E o que aconteceu? Ele decidiu se rebelar contra Deus. Ele decidiu se levantar contra Deus, ele decidiu, assentou no seu coração, eu vou estabelecer o meu trono junto ao trono de Deus e eu vou me igualar a Deus. Satanás decide por isso. E Deus permite que ele decida por isso. E quando Satanás ele se levanta na rebelião dos céus, ele leva 1/3 dos anjos junto com ele.
esses anjos escolheram ir junto com Satanás. Deus não obrigou eles a ficarem juntos. Deus não obrigou a Satanás a ficar com ele. Então nós olhamos que na criação, Deus já estava, em toda a criação, Deus já estava capacitando as criaturas, que hoje nós somos filhos, mas Satanás, seus demônios e os anjos não são filhos, mas toda a criação, ele já tinha um padrão de poder escolher estar ou não com Deus. Você consegue me entender? Quando Satanás decide, ele cai, e ele decidiu não participar, não estar com Deus. E hoje, quando nós olhamos para a nossa vida, queridos, hoje eu e você podemos decidir, escolher, nós temos essa capacidade de estar ou não com Jesus. Ou você está aqui obrigado, ou alguém te obrigou a estar aqui. Alguém te obrigou a aceitar Jesus? Você foi convencido pelo Espírito Santo e você decidiu, você cooperou com Deus e você decidiu ser salvo. Você consegue me entender? Você decidiu por isso. E nós vemos todo esse padrão no Antigo Testamento. Deuteronômios 30, 19 ao 20, não precisa abrir, só preste atenção. Deuteronômios 30, 19 fala assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nós vemos ao longo do Antigo Testamento Deus expressando a sua vontade. Ele expressa a sua vontade. Ele fala: hoje eu pego os céus e a terra de testemunho contra ti, que eu, Deus, te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. A minha vontade é que você escolha a vida. Só que a decisão é de quem? É nossa, era do povo de Israel. Quantas vezes Deus vai propor entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte? E nós que decidimos. Mas ainda assim Ele expressa a sua vontade. A minha vontade é que vocês escolham a vida. A minha vontade é que vocês escolham a minha vontade. A minha vontade é que vocês vivam não só vocês, mas a sua descendência. E esse é um padrão que nós vemos em todo o Antigo Testamento. Deus expressando a sua vontade. Eu e você, nós trabalhamos juntos com Deus. O Antigo Testamento era sombra para o Novo Testamento. Então, quando você vai lendo o Antigo Testamento, você vai vendo que era sombra, e Deus vai mostrando o que Ele queria fazer comigo e com você na Nova Aliança. E Deus sempre vai expressando uma boa vontade. Ele sempre vai expressando uma vontade agradável, uma vontade perfeita. Era o sonho de Deus que o povo de Israel escolhesse por essa vontade, mas eles não escolheram. Abram comigo lá em 1 Coríntios 3, do 9 ao 10. 1 Coríntios 3, do 9 ao 10. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala. Olha que interessante o que ele fala. 1 Coríntios 3, do 9 ao 10 fala assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que foi me dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O que o apóstolo Paulo está falando? Nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus. Deus não age de forma soberana e assim, como um ditador. Nós cooperamos com Ele. Ele trabalha junto com o ser humano. Então Paulo está falando o quê? Nós somos cooperadores de Deus. Daí ele fala que pela graça Ele pôs o fundamento. Pela graça Ele estabeleceu um fundamento como um sábio arquiteto.
e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Então foi posto um fundamento onde cada um de nós vamos edificando sobre esse fundamento, à medida que nós vamos cooperando com Deus. Você está compreendendo? Cooperadores significa companheiro de trabalho. Então nós somos cooperadores de Deus na sua obra, na obra que Ele está fazendo sobre a face da terra. Eu e você cooperamos com Deus na obra que Ele está fazendo sobre a face da terra. Quando você traz 1 quilo de alimento aqui, queridos, para abençoar uma família, o que você está fazendo? Você está cooperando com Deus para a obra dEle. Deus poderia fazer aparecer 1 quilo de alimento, assim... Poderia, Deus é soberano, poderoso, Ele pode todas as coisas. Só que Ele usa pessoas. Ele usa eu e você. Deus poderia fazer de forma sobrenatural aquelas divisórias saírem de lá e parar lá no barracão do meu sogro? Poderia, Ele é todo poderoso. Jesus andou sobre o mar, queridos. Deus pode fazer todas as coisas. Só que Ele faz assim. Ele usa cooperadores, pessoas que cooperam com Ele para a obra dEle. Você consegue me entender? Sim ou não? Abram comigo lá em Romanos 10, do 13 ao 15. Esse versículo é interessante. Romanos 10, do 13 ao 15. Se você tiver liberdade de pintar na sua Bíblia, pinte na sua Bíblia esse versículo aqui, esses versículos. Romanos 10, do 13 ao 15. Olha que interessante, cara, como Deus usa a gente. O desejo do coração de Deus é nos usar, é que a gente trabalhe junto com Ele. Romanos 10, do 13 ao 15. Poderoso esses versículos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crerem? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem as alegres boas novas. Como vão invocar aqueles a quem não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus poderia vir pregar para a humanidade inteira, sim ou não? Poderia, não poderia? Deus não poderia aparecer, o Senhor Jesus não poderia aparecer e pregar para todo mundo? Poderia, queridos. Só que na sua soberania Ele decidiu usar eu e você. Ele decidiu por isso, queridos. Ele decidiu na sua soberania usar o ser humano. Ele decidiu usar eu e você para trazer salvação para as pessoas. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eles vão invocar aquele que eles não crerem? E como que eles crerão se eles não ouviram? E como que eles ouvirão se não há quem pregue? Nós somos cooperadores de Deus para que o reino de Deus se manifeste na face da terra. Eu e você cooperamos com Deus para que pessoas sejam salvas. A salvação chegou à sua vida através de uma pessoa, queridos. Alguém pregou para você. E quando essa pessoa pregou para você, aquilo gerou fé no teu coração e você respondeu ao chamado de Deus para a sua vida. Mas ele pregou porque ele foi enviado. E ele foi enviado porque ele ouviu, porque ele escutou a pregação do Evangelho. Por quê? Porque pessoas cooperaram com Deus. Você consegue entender? Nós somos cooperadores de Deus. E nós precisamos entender isso. Quando há um chamado para o serviço na igreja, quando o pastor fica pegando no pé, vem trabalhar na igreja, tem coisa para fazer. É por quê? Para que a gente possa cooperar com Deus. E quando eu entro nesse entendimento, eu começo a cooperar com Deus, para que Deus manifeste a vontade dEle sobre a face da terra, eu começo a ser trabalhado, queridos. Eu começo a crescer em Deus. Só existe uma maneira de crescer em Deus, queridos. Uma única maneira. Servindo pessoas. Servindo pessoas. Abençoando pessoas. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Assim como o ferro afia o ferro. Já viu como o ferro afia ferro? Esquenta, tira e
Assim como o ferro afia o ferro, o teu pastor vai afiar você. Vai te colocar no fogo, vai te tirar do fogo, e você vai sendo moldado, afiado. É a única maneira, queridos, quando nós entramos nessa ideia de cooperar com Deus, não esperando que Deus faça todas as coisas, mas nós somos cooperadores com Ele. Nós somos cooperadores com Deus, queridos, em sua obra nas nossas vidas. Adiantamos ou atrasamos essa obra segundo as respostas que nós damos. Eu e você somos cooperadores de Deus no seu reino, em manifestar o seu reino na vida das pessoas. Só que eu e você somos cooperadores de Deus na obra de Deus nas nossas vidas. Você coopera com Deus no trato dele na sua vida. E segundo as respostas que você dá, você pode adiantar ou atrasar o processo. Eu posso entrar em um período de aceleração, entendendo o que Deus tem falado comigo, me submetendo e cooperando com Ele para a obra dele na minha vida, ou simplesmente eu posso me prender no orgulho, me prender naquilo que eu acho, nos meus conceitos, nos meus valores, na tradição da minha família e ficar preso nisso. Eu e você podemos adiantar ou atrasar o processo. E eu quero falar um pouquinho hoje, querido, sobre respostas positivas. Esse é o tema da minha mensagem, respostas positivas. Nós precisamos cooperar com Deus e responder segundo a sua vontade para as nossas vidas, para que a gente possa crescer, queridos, desenvolver, viver uma vida em abundância. Posso abrir meu coração para vocês? Quer saber a coisa que mais me tira do sério no ministério? Quer me tirar do sério ministerialmente falando? Responda negativamente à vontade de Deus para a sua vida. Pensa na coisa que me tira do sério. Você olha para a pessoa, você sabe que Deus tem um plano, um projeto para a vida dele, ele fica atrasando a obra de Deus. E fica atrasando por ou mimimi, ou orgulho, ou tradição familiar, todas aquelas coisas, dá vontade de pegar uma cadeira e quebrar na cabeça dele. E isso é uma coisa que me tira do sério, queridos. Por quê? Porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Queridos, eu vou fazer 37 anos, queridos. Eu entendo que eu já passei da metade da minha vida. Tomara que eu chegue lá aos 80, 90, né? Mas eu entendo que eu já estou chegando na metade da minha vida. Se eu não apurar as coisas, queridos, eu não tenho tempo para perder. Se você conversar com o pessoal mais velho, eles vão falar a mesma coisa. Nós não temos tempo a perder. E por isso que isso me tira do sério. Você vê que a pessoa fica atrasando a obra de Deus na vida dela. Daí você vai olhar no Antigo Testamento, Israel fez o que, queridos? Atrasava a obra de Deus para a vida deles. Jesus para na frente de Jerusalém, Jesus olha para Jerusalém, e o que Jesus faz? Jesus chora. Jerusalém, Jerusalém. Isso é um chamado duplo, queridos. Isso tem uma simbologia muito forte na Bíblia. Quando saem duas vezes o mesmo nome. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, assim como uma galinha protege os seus pintinhos. É a vontade expressa de Deus. Essa era a vontade de Deus para Jerusalém, para Israel. E o que eles faziam? Viravam as costas para essa vontade, atrasavam o plano. O Antigo Testamento é sombra para o Novo Testamento. Aquilo que eles faziam serve de aprendizado para nós. Quantas vezes eu e você atrasamos a obra de Deus para as nossas vidas? E temos a cara de pau de jogar na soberania de Deus. Estou aqui hoje porque Deus quis. Quis nada, querido. Se atrasou em um monte de coisa. Eu estou aqui porque Deus quis. O futuro, queridos, ele não é um tempo, o futuro é um lugar. O futuro não é um tempo, ele é um lugar a se chegar. A visão, queridos, é um lugar a se chegar. O futuro é um lugar a se chegar, não é um tempo. E quando nós entendemos isso, queridos, nós podemos entender que nós podemos chegar em 40 dias, ou nós podemos chegar em 40 anos, segundo a resposta que nós damos.
Quando Deus tira o povo do Egito, Ele leva o povo em uma caminhada de 40 dias, era para o povo entrar na terra prometida. 40 dias. Sim ou não? Era para eles entrarem na terra prometida. Era a vontade expressa de Deus? Claro que era. Eles entraram? Não entraram. Demorou 40 anos. Porque o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Um lugar onde Deus quer te levar. E isso que me tira do sério. Deus quer levar o cara para um lugar ali, e o cara fica andando em círculo assim. Daí você fala, pra cá, bicho, pra cá. Daí fica ali rodando ali. Daí dá vontade de dar uma cadeirada. Vamos dar uma olhada ali no povo de Israel, queridos. Abram comigo lá em Deuteronômios 1, do 19 ao 25. Lembrando que o Antigo Testamento, ele sempre é sombra, queridos. Ele sempre tem coisas para nos ensinar. Ele tem coisas para falar, princípios a serem resgatados. Deuteronômios 19, 1, do 19 ao 25. Deuteronômios são relatos de Moisés, ok? Amém? Todos acharam? Deuteronômios 1, do 19 ao 25. Olha que interessante. Então, partimos de Herob e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, o nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus. O Senhor, nosso Deus, nos dá. Mais uma vez, versículo 20 ali. Então vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. A terra era deles? Sim ou não? Sim ou não? Se Deus está falando, eu dei. Deus é dono de tudo. Deus está falando, eu dei para vocês. A terra era deles? Sim, a terra era deles. Deus, o próprio Deus, deu a terra para eles. Versículo 21. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Aqui então o povo chega para Moisés e fala: vamos mandar pessoas para que vejam. E aquela história, Moisés envia 12 espias, eram 12 príncipes de cada, um príncipe de cada tribo de Israel, das 12 tribos, e a função básica deles era o quê? Desenhar o caminho que eles deveriam andar. Simples assim. Continua lá, versículo 23. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. E foram, subiram a região montanhosa e espiaram a terra. Vieram até o vale de Escol e tomaram do fruto da terra nas mãos e nos trouxeram e nos informaram dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Então a terra era boa, Deus já tinha expressado a vontade dele, que a terra era deles. A terra era deles, era a vontade expressa de Deus. O povo só precisava cooperar com Deus, trabalhar junto com Deus, entrar e possuir a terra. Então a terra era boa, a terra era prometida para eles, a terra já era deles, porque Deus, o Criador dos céus e da terra, deu a terra para eles. Você está compreendendo? A vontade expressa de Deus, Deus já tinha falado: entrem e possuam a terra. Qual que era a vontade expressa de Deus? Que eles entrassem e possuíssem a terra. Era deles, queridos. Era só eles cooperarem com Deus. Era só eles falarem: Deus, se o Senhor for, nós vamos. Eles enviam 12 espias. Quando eles voltam, 2 dos espias falam: vamos entrar na terra. Os outros 10 falam o quê? Tem gigante. Não existe um trecho na Bíblia que era para ver se tinha gigante. Era só para ver se a terra era boa.
Não era para olhar para o problema, era para ver se a terra prometida era boa. Não era para ficar examinando se tinha ou não tinha gigante. O que eu e você fazemos, queridos? Nós focamos só nos problemas. Queridos, Deus nos promete coisas, Deus nos fala coisas, Deus no teu período de oração te promete as coisas. E o que você faz? Você olha para os gigantes. Sendo que era seu, era só você cooperar com Deus, entrar na terra, possuir a terra, é sua. Você está me entendendo? Versículo 26, a resposta deles. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor ódio contra nós, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Deus tinha falado: entrem na terra e possuam. O povo não entrou, foi para sua casa e ficou fazendo o quê? Murmurando, falando mal de Deus, falando mal de Moisés. Nos trouxe aqui, nós vamos morrer tudo. Nós vamos morrer agora. Por causa disso, queridos, eles não entraram na terra. Foi a resposta negativa deles. A vontade expressa de Deus é que eles entrassem na terra, mas eles não entraram. O autor de Hebreus, no capítulo 4, vai falar que eles não entraram no descanso de Deus, porque eles não creram, por causa da incredulidade do seu coração. Por que incredulidade? Porque Deus já tinha prometido para eles, já tinham falado para eles. Deus já tinha falado: essa terra é de vocês, só vocês cooperarem comigo. É a mesma coisa com nós, queridos, quando Deus fala assim: você é meu filho amado. Você tem dificuldade de receber isso no teu coração, porque você começa a colocar e listar todos os seus defeitos. Só que Deus fala que você é um filho amado pela obra que Jesus fez, não por aquilo que você faz. E daí você vive debaixo de culpa. E vive debaixo de culpa por quê? Porque você não crê que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados. E você não entra no descanso de Deus. E você não entra no descanso de Deus porque você ainda está trabalhando para melhorar e ser aceito por Deus. É esse o processo. Toda vez que você está debaixo de acusação, o que você está fazendo? Tentando trabalhar para conseguir entrar em um descanso que era seu, por direito e por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que você faz. Sabe quando a ansiedade entra no seu coração? A ansiedade entra no seu coração. Por quê? Por causa que a incredulidade pegou o teu coração. Nós só entramos no descanso de Deus, queridos, quando nós cremos naquilo que Ele diz que nós somos, aquilo que é nosso. Filiação é sua? É sua, através de Jesus, não por aquilo que você faz. Uma geração inteira, queridos, padece no deserto 40 anos por causa de uma resposta negativa. Porque eles não decidiram cooperar com Deus para aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Versículo 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração, abre parênteses, maligna geração por quê? Porque eles eram imorais, pecadores? Não, maligna geração porque eles não creram. Porque eles não creram, não era algo moral, era porque eles não creram, eles decidiram não crer, não querer entrar na terra, não entrar no descanso de Deus. Verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jofoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e seus filhos, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: tu lá também não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrarás. Anima-o, porque ele farás que Israel receba por herança essa promessa. Então a promessa cai sobre as costas de
Josué, aquela geração, ela poderia ter entrado no descanso, sim ou não? Sim. Aquela geração poderia ter entrado na terra, sim ou não? Sim, poderia. Era da vontade de Deus que eles entrassem na terra? Sim ou não? Sim, era da vontade de Deus. Às vezes a gente fica, mas será que é da vontade de Deus? Será que não é? Era da vontade de Deus, era expressa a vontade de Deus. Deus queria que eles entrassem. Só que eles não entraram. Nós podemos adiantar ou atrasar o processo. Eu e você podemos adiantar ou atrasar o processo de Deus nas nossas vidas, segundo as respostas que nós damos. Olha que interessante o povo de Israel, queridos. Êxodo 19, dos 5 ao 6. Abram comigo lá. Êxodo 19, dos 5 ao 6. Deus estava fechando uma aliança ali com o povo de Israel, e Ele estava falando algumas promessas para ele. E olha que interessante. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha prioridade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que Deus estava falando? Se vocês diligentemente ouvirem as minhas vozes, vocês serão minha prioridade particular. Eu vou ser seu Deus, vocês serão meu povo. E vocês serão uma nação de reis e sacerdotes. Vocês vão ser uma nação, um reino sacerdotal, uma nação de reis e sacerdotes. Essa era a vontade expressa de Deus já para Israel. Era a vontade de Deus. Se eles respondessem de forma positiva, Deus ia fazer deles se transformar em reino sacerdotal, reis e sacerdotes. Eles reinariam sobre a terra, queridos. Eles seriam um exemplo para as nações. A vontade de Deus expressa para o povo de Israel é que eles fossem reis e sacerdotes e que as outras nações se espelhassem nele. Deus queria preparar Israel para ser luzeiro para as nações, aonde as nações olhassem para eles e falassem, nós queremos ser como eles. Só que o grande problema é que eles sempre respondiam de forma negativa. Olha o que eles fizeram, não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês. 1 Samuel 8, do 4 ao 9, a palavra de Deus fala assim: então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disse, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em todo quanto te dizes, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinasse sobre ele. Qual que era a vontade de Deus para o povo de Israel? Que Deus fosse o seu próprio rei, que não houvesse um intermediador entre eles. Eles seriam um povo, um reino de reis e sacerdotes. Então eles poderiam ouvir da vontade de Deus e eles poderiam tomar as suas decisões. E qual que era o plano de Deus? Que eles se transformassem em exemplos das nações. Só que chega em determinado ponto, o que eles falam? Nos dá um rei para que a gente seja igual aos outros povos. Nos dá um rei para governar sobre nós. Nunca foi da vontade de Deus, queridos, estabelecer isso. Nunca foi da vontade de Deus que tivesse um rei sobre o povo de Israel. Só que o homem sempre procura um mediador entre ele e Deus. E eles falaram, nos dá um rei, põe um rei sobre nós. Põe um rei. Sabe quando a pessoa fica viciada na oração de um pastor, de uma pessoa? Ora por mim. Nunca foi da vontade de Deus. Se eu for atrás daquela unção, nunca foi da vontade de Deus.
reis e sacerdotes, onde nós somos sacerdotes, ministramos a Deus, entramos na presença de Deus, recebemos de Deus e nós reinamos sobre a face da terra. Reinamos como? Servindo pessoas. Só que a gente sempre tem essa mania de querer colocar um intermediador entre nós e Deus. Continuando lá, versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, e também a ti o fizeram. Assim como fizeram com Deus, fizeram com Samuel, rejeitaram a ele. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-los solenemente e explica qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então eles pediram um rei como as outras nações, e eles, em vez de serem modelos das nações, eles acabaram se tornando igual às outras nações. E esse rei que reinasse sobre Israel teria direitos. E preste atenção quais eram os direitos que esse rei tinha. Continuando lá, versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Então imagine que eles eram para eles serem reis e sacerdotes, todos terem uma liberdade, e eles colocam um rei sobre eles. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 11. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará as vossas filhas e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. E porás um por capitão de 1000, outro por capitão de 50, e outro levará os seus campos e ceifará as suas mesas, e outro para fabricar as suas armas de guerra, e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, vão pagar imposto, e das vossas vinhas e das vossas oliveiras, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará vossos servos e vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos serei por servo. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atentou à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações, e o nosso rei poderá governar sobre nós, sair adiante de nós e fazer guerra às nossas guerras. Qual que era a vontade expressa deles? De Deus? Que eles fossem reis e sacerdotes. Eles falaram: não, pode pôr um rei sobre nós. Ele vai tomar o melhor do gado de vocês, ele vai pegar o dinheiro de vocês para pagar os seus servidores. Então vão ter servidores do rei. Então vai ser constituído um estado. Então nesse estado vão ter pessoas que vão estar mamando na teta do governo, nas costas de vocês. Era isso que Samuel estava falando. Vão ter servidores públicos, e esses servidores públicos vão ser pagos com o dinheiro da vinha de vocês. Nunca foi a vontade expressa de Deus isso. Só que o povo falou: pode colocar um rei sobre nós. E sabe o que a gente faz, eu e você? A Bíblia fala que Deus comprou para si homens de todas as nações e formou eles reis e sacerdotes. Então eu e você somos reis e sacerdotes, amém? E sabe o que a gente faz? A gente coloca circunstâncias reinando sobre nós. E daí nós começamos a servir as circunstâncias. Nós colocamos pessoas reinando sobre nós. Sabe quando você não perdoa? E a pessoa te magoou e você não perdoa? Você coloca ela como rei sobre você. E você paga impostos das suas emoções todo dia para essa pessoa. Toda vez que você olha para essa pessoa, o que você faz? Você paga impostos emocionais para ela. Mesmo você sendo rei e sacerdote. Por quê? Porque você não dá uma resposta positiva à palavra de Deus liberando perdão. Você consegue me entender? A vontade expressa de Deus é que todos eles fossem reis e sacerdotes. Mas eles queriam e desejaram um rei.
O que eles responderam? Nós queremos um rei. Vamos pagar impostos e vamos construir um estado. Hoje, queridos, eu e você somos reis e sacerdotes. A vontade de Deus é reinar em nós e através de nós. A vontade de Deus expressa é reinar em nós e através de nós. Essa é a vontade de Deus. Quando uma circunstância, uma pessoa começa a mexer em nossas emoções, ela se torna rei sobre nós. E é da vontade de Deus que eu e você reinamos em vida, vivendo um processo de entrega, vivendo e dando respostas positivas a Deus, respostas positivas à sua palavra. Qual é a área da sua vida que você precisa dar uma resposta positiva hoje para Deus? Respostas positivas, elas geram aceleração, queridos. Podemos atrasar ou acelerar o nosso destino. Respostas positivas à palavra de Deus geram transformação e aceleração. Quando nós respondemos de forma positiva à palavra de Deus, nós aceleramos o processo. E Deus tem falado muito comigo em aceleração. Deus, Ele quer acelerar o processo nas nossas vidas. Ele quer acelerar o processo na nossa comunidade. Ele quer acelerar o processo. Só que para esse aceleramento acontecer, o que nós precisamos? Responder de forma positiva a sua palavra. A palavra de Deus, queridos, ela não é uma sugestão para a sua vida. Ela não é uma opinião. Ela não é uma sugestão. Ela é uma diretriz, aonde você decide ou não crer naquela palavra e viver aquela palavra. Ela não está perguntando a sua opinião. Deus nunca perguntou a sua opinião com relação à palavra. Ah, pastor, eu não concordo. Não concorde com Deus, então. A palavra dele não é uma opinião, que você pode ou não pode concordar, queridos. A Bíblia não é um livro de conselhos. A Bíblia trata de diretrizes e verdades para nossas vidas. Não importa se eu não concordo, ela é a verdade. Quer ver um exemplo simples, queridos, que eu tenho brigado com Deus? Trabalhado no meu coração e aprendido muito de Deus a respeito disso? A Bíblia fala assim ao homem: ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Ame a sua esposa, a ponto de se entregar por ela, assim como Cristo. Você já meditou nisso? Como que Cristo se entregou para a igreja? De forma total e completa. Quer ver alguns paradigmas que você vai entrar em choque? Deus não falou para mim amar as minhas filhas. Como homem, Deus falou para mim amar minha esposa e não provocar a ira dos meus filhos. Eu não provoco a ira dos meus filhos amando a Keren de todo o meu coração. Começa a dar uns curtos-circuitos, é o que a palavra diz. A palavra de Deus não disse para mim amar a minha mãe. Ela disse para mim deixar a minha mãe, abandonar a minha mãe. A palavra no hebraico é abandonar. Ela disse para quê? Para mim abandonar a minha mãe. Eu devo honra para minha mãe amando a minha esposa. Quando eu amo a minha esposa de todo o meu coração, eu honro a minha mãe. Quando eu coloco a minha mãe antes da minha esposa, eu não estou amando a minha esposa. E isso não importa a sua opinião, é o que a palavra de Deus diz. É o que eu tenho trabalhado no meu coração. E isso dá curto-circuito na gente. Não, mas amor é só de mãe. Mentira, onde está na Bíblia isso? Sofisma. Eu tenho que amar a minha esposa em uma entrega total, assim como Cristo amou a igreja. Você quer saber a minha opinião? Não vai valer nada, nem vou te contar, mas a minha opinião conflita, eu fico... Mas a palavra de Deus, ela é verdade. Pastor, eu tenho que abandonar a minha mãe? Tem que abandonar. Eu honro a minha mãe amando a minha esposa. Eu não provoco a ira dos meus filhos amando a minha
esposa. Quem que é a pessoa mais importante na face da terra para um homem casado? A sua? A Kellen vem antes do ministério. A Kellen vem antes da igreja. A Kellen vem antes dos meus filhos. Ah, mas o amor que eu tenho pelos meus filhos, fala com Deus, cara. Talvez o teu casamento não esteja funcionando porque você não entendeu isso. Respostas positivas. Fica um clima meio assim, né? É o que a palavra de Deus fala, queridos. A disfuncionalidade, os casamentos eles estão disfuncionais por causa disso, desse mandamento. A Bíblia não mandou eu amar mais ninguém, queridos, a não ser o meu próximo, a Deus. Só que na família a Bíblia manda eu amar a minha esposa. Pastor, você não conhece a minha esposa. Terrível, pastor. Vontade de matar a bicha lá. Vontade de pegar e... Quem que pediu ela em casamento? Responsabilidade sua. Homem. Homem. Responsabilidade é sua. O bem-estar emocional da sua família e da sua mulher é responsabilidade sua, homem. A gente tem que fazer uma reunião só de homens, queridos. Se o homem vai bem, a família vai bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Só que o homem prefere encostar em um bar, sentar com seus amigos e ficar conversando com os amigos em vez de estar com a sua esposa. Algo foi roubado. Palavra de Deus. Pastor, você está dando indireto para alguém? Não, estou falando para mim, porque eu tenho meditado a respeito da minha vida com relação a isso, tenho compartilhado com a Kelly. E todo dia quase eu tenho que pedir perdão para ela. Você não tem vergonha de pedir perdão para tua esposa? Não tem. Eu peço perdão para ela, eu choro com ela, eu peço para ela orar, eu falo, ora aí que... Eu não tenho medo da minha humanidade, queridos, eu sou humano. Eu não tenho medo, eu não fujo da minha humanidade. Diante de Deus eu não fujo da minha humanidade, eu falo quem eu sou. Eu falo dos meus problemas, das minhas dificuldades. A Kelly é a pessoa mais próxima da minha vida, ela sabe, eu falo, não, me perdoa, machuquei você, não deveria ter feito isso. E tento mudar, não fico assim, me perdoa e né. O Espírito Santo trabalha no meu coração. Eu podia ter 1000 membros, queridos. Se eu perder o coração da minha esposa, acabou o meu ministério. Você pode ter uma empresa, ser bem sucedido, ter dinheiro, ser o melhor na tua área de atuação, porque nem todos foram chamados para o ministério, mas Deus pode te abençoar de forma sobrenatural e você ter o melhor cargo, as melhores ofertas, o melhor lugar de trabalho. Você pode ser o melhor na tua área de atuação. Se você perder o coração da tua esposa, primeira coisa que Jesus vai perguntar para mim, eu tenho plena certeza disso. O que você fez com aquele? Não vai perguntar o que você fez na igreja, o que você fez com as tuas filhas, o que você fez com aquele. Respostas positivas. Eu só estou dando exemplo, queridos, porque eu quero achar em você qual que é o lugar que você tem que dar uma resposta positiva para Deus hoje. Qual que é o ponto que Deus está tratando a tua humanidade, a tua dificuldade hoje? Que você vai chegar diante de Deus e você vai falar hoje, Deus, eu respondo de forma positiva, eu decido crer naquilo que você fala.
Eu decido crer, eu quero arrancar esse rei que está sobre a minha vida e eu quero submeter para debaixo dos pés do Senhor Jesus. Se é um perdão que você tem que liberar, libere perdão, queridos. Se é algo que você tem que confessar, você confesse. Se é alguma atitude na tua vida que você precisa mudar, mude, mas mude hoje. Dê uma resposta positiva hoje. Para quê? Para que a aceleração de Deus venha sobre a sua vida. Porque o agir de Deus venha sobre a sua vida, para que você possa crescer e chegar no teu destino. Você pode chegar no teu destino em 40 dias, queridos, ou em 40 anos, você escolhe. A decisão é sua, em cima das respostas que você vai dar. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos